Muito bem, chegamos na aula de distribuição por conta e ordem, mas que negócio é esse que não faz nem sentido? Como assim distribuição por conta e ordem? Não faz nem sentido um negócio desse. Calma, respira, vai ficar tudo bem e a gente vai entender. Bora entender o que é isso, vem comigo. Imagina que a gente tem um fundo imaginário, um fundo de investimento imaginário, e o aporte inicial, o ticket inicial para você entrar nesse fundo, você tem que ter pelo menos 50 mil reais. Então, cá entre nós é um valor um tanto alto, né? Não tem como ficar assim, entrando num fundo e que para iniciar é 50 mil reais. Tem muita gente que tem dinheiro aqui no nosso país, tem muita gente que consegue, mas convenhamos, não é um valor baixo. Imagina que desse fundo específico, para entrar nele precisa de pelo menos 50 mil reais, o administrador ali é o Banco BTG, maravilha, Banco BTG é administrador. Pátria é o gestor, tá? Gestor é uma asset, é a gestora desse fundo e a XP é a distribuidora, tá? Só que a XP, que é distribuidora, é quem vai distribuir, vender, negociar esse título lá com os cotistas, com os investidores, com os clientes. Está dizendo assim, esse valor mínimo para entrar no fundo é muito alto. Eu vou ter dificuldade para achar esses cotistas. A XP provavelmente vai ter dificuldade, porque não é todo mundo que tem 50 mil assim para começar num fundo de investimento. Então, o que a XP pensa? Já sei. Eu vou lá, eu vou adquirir ali, eu vou entrar no fundo, tá? Vou comprar algumas cotas do fundo. Então, eu vou aportar ali os 50 mil e vou comprar uma cota. Vamos supor que o valor da cota seja 50 mil reais, né? Então, para entrar, vai adquirir uma cota. Ok, o valor da cota pode ser menor, mas só aqui nesse nosso exemplo. Então, comprou ali uma cota no valor de 50 mil reais, entrou no fundo de investimento. Só que quem entrou foi a XP. E o que ela pode fazer? Ela pode, por conta e ordem, diminuir o valor desse ticket. Então, o ticket que era para entrar 50 mil reais, ela pegou e dividiu isso em 5. E aí diminuiu o ticket para 10 mil reais. E assim foi mais fácil para ela conseguir. Conseguiu aqui a primeira investidora, 10 mil, o segundo investidor, 10 mil, mais uma investidora, 10, outro investidor e outro investidor, conseguiu 5 investidores, 50 mil reais. Pronto, o que a XP fez? Ela foi lá, teve a autorização, entrou, aportou no fundo os 50 mil, pegou esse valor, dividiu em 5 valores de 10 e aí vendeu, distribuiu, negociou lá entre os investidores e conseguiu 5 investidores para cobrir esse valor. Mas aí vai dar uma confusão, não vai? Porque na prática, para o administrador, o dono dessa cota, o cotista é a XP, não é? Foi a XP que foi lá e pagou, foi a XP que foi lá e entrou. E não esses investidores aqui, esses investidores, foi uma subdivisão já. Então, isso vai dar uma confusão? Vai não? Isso. Então, imagina que o nosso administrador ali precise convocar uma assembleia. Chegou, por qualquer motivo ele vai convocar uma assembleia. Ele não tem o cadastro desse pessoal aqui, desses cotistas. Quem tem esse cadastro é a XP, mas ele tem o da XP. Então, vai ter uma assembleia. O administrador convocou os cotistas para a assembleia. Na prática, a XP é um dos cotistas. Então, quem é que o administrador vai convocar? A XP. Só que a XP não é a dona verdadeira dessas cotas. Quem são os donos? São esses nossos amiguinhos aqui. Eles são os verdadeiros donos das cotas. Mas a XP foi convocada no lugar. Tá vendo isso? Tá vendo como isso está acontecendo? Então, nesse caso, a XP, que está servindo ali de exemplo para o nosso distribuidor, vai lá e ela vai repassar o convite para os verdadeiros donos das cotas. Então, a XP ela se torna responsável em fazer essa convocação para os verdadeiros donos. Então, a XP acaba que está atuando aqui como se fosse o administrador, né? Não vai confundir, então vou refazer a frase. A XP ela repassou o convite para os verdadeiros donos, porque o dono da cota, de fato, não é a XP. Está no nome dela, mas não é ela, já que ela revendeu ali para alguns outros clientes, para outros cotistas,
subdividindo o valor, que era 50 mil, agora são 5 de 10. Consegue ver isso? Maravilha, então olha só. O fundo de investimento pode autorizar o distribuidor, nesse nosso exemplo, a XP, a realizar a subscrição, a venda de cotas do fundo por conta e ordem de seus respectivos clientes. Quando nós dizemos por conta e ordem, é exatamente isso, é exatamente essa dinâmica que a gente viu. Então vai funcionar assim, ó. Quando esse administrador registrar essa cota da XP, ele vai registrar no nome da XP, por exemplo, XPI, né, XP Investimento, e com um código, exemplo 0001. Então, esse nome XPI e o código 001 mostra lá para o BTG, para o administrador, que essa cota foi adquirida pela XP, mas ela foi distribuída por conta e ordem da XP e ela não pertence de fato à XP. Existem outros donos. Mas lá no cadastro do BTG, no nosso exemplo, do administrador, quem está constando é a XP. Ok? É isso. Vamos ver as características. Informações importantes quando o distribuidor atua por conta e ordem. Vamos lá. O administrador deve registrar a cota de forma especial, adotando o nome do distribuidor acrescido a um código. Exatamente o que a gente mostrou ainda há pouco. Ó. Nesse nosso exemplo, XPI, o nome do distribuidor, XP Investimento, e o código 001. Está cadastrado, está registrado de forma especial lá para o administrador. Então, o administrador sabe que o distribuidor é o proprietário da cota, mas tem os verdadeiros donos, que foi subdividido ali pelo distribuidor. Beleza. Agora, o distribuidor. Ok, o distribuidor deve manter o registro referente aos verdadeiros cotistas. Aqui, ó, nesse nosso exemplo, a XP ela vai ter o registro dos verdadeiros cotistas. Então, quando for distribuído, por exemplo, rendimentos, ou quando for convocada para uma assembleia, a XP deve ter o registro desses cotistas e aí fazer essa distribuição dos rendimentos, convocação da assembleia e todas as demais responsabilidades, tá? O distribuidor assume o ônus e a responsabilidade dos clientes, inclusive quanto ao cadastramento e identificação, que originalmente caberia lá ao administrador. Era o administrador que deveria fazer o cadastro, que deveria fazer a identificação, só que lá no registro dele está, como no nosso exemplo, a XP como cotista. Então, o distribuidor, quando atua por conta e ordem, tem que ter o cadastro e a identificação de todos os demais que fazem parte, que entraram através dessa cota que foi distribuída por conta e ordem. Os distribuidores devem separar, isso é importantíssimo, o seu patrimônio dos cotistas captados por conta e ordem, para que os rendimentos dos clientes não se comuniquem com o patrimônio do distribuidor. Então é assim, ó, aquele recurso, aquele dinheiro que entrou através dessa distribuição por conta e ordem, ela não é da XP, tá? Ele foi captado, foi ali adquirida a cota do fundo, daquele fundo de investimento, então é dos cotistas, não é da XP. Dessa forma, não pode ter comunicação entre o patrimônio do cotista e o patrimônio do distribuidor, da XP no caso. Tem que ter segregação. Quando for pago, agora eu citei isso, quando for pago um rendimento, for distribuído um rendimento, isso tem que ir lá para os verdadeiros cotistas. Não pode ser misturado com o patrimônio da empresa distribuidora, no nosso exemplo da XP. Vamos lá. Nossa questão de prova. No caso de uma CTVM, né, uma corretora, que opera por conta e ordem em aplicações em determinado fundo, esse procedimento é... Letra A diz que é o procedimento legal. Sim, é um procedimento legal. A gente acabou de ver como é que funciona a dinâmica dele. Desde que a mesma identifique o cliente perante o administrador do fundo. Sim, está certo. Letra A será a nossa resposta. O cliente deve ser identificado perante o administrador do fundo. Letra B. Legal, desde que
A mesma identifique o cliente perante o gestor do fundo. Não, tem que estar identificado diante do administrador, tá? Administrador. Letra C é ilegal? Não, está errado. Letra D diz que é legal, desde que a mesma identifique o cliente perante o auditor independente. Não. O distribuidor vai identificar o cliente perante o administrador. Tá aqui, ó, a gente mostrou aqui, ó, tá? É para o administrador que o distribuidor deve identificar o cliente, tá bom? Beleza, vamos seguir. Chegamos então, cadê o gabarito? Tá aí o gabarito, chegamos ao final dessa aula e a gente se vê na próxima. Até lá.